Ok, gente. Nosso curso é sobre disciplinas espirituais. Já estudamos aqui um pouquinho sobre oração, sobre absorção bíblica. E hoje temos a oportunidade de falar um pouquinho sobre jejum. Antes da gente entrar propriamente no conteúdo, eu gostaria de ter um tempo de oração com vocês. Vamos orar? Pai, nós somos gratos ao Senhor pela sua graça, que nos concede e permite que possamos, ó Deus, ter um tempo de crescimento espiritual essa noite, possamos de alguma forma desfrutar, olhar para a palavra do Senhor, aprender, crescer. Estamos confrontados por Ti, ó Deus. Nesse estudo que temos feito de disciplinas espirituais, possamos nos apegar mais ao Senhor e viver uma vida mais dedicada de crescimento no Teu caminho. Clamamos por essa aula, pedimos pela Tua direção. Senhor, nos abençoe e permita que seja de fato um tempo especial. Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Ok, gente. Falando um pouquinho agora sobre jejum, quero começar com duas breves definições a respeito disso. A primeira delas é do Donald Whitney. Ele tem um livro muito bom escrito sobre disciplinas espirituais, que é justamente esse daqui. Ele diz o seguinte sobre a definição do que é jejum. Jejum é a abstinência voluntária de alimentos pelo cristão com propósitos espirituais. Essa frase aí, ela tem 4 seções que a gente poderia dizer. Primeiro, jejum é abstinência voluntária. Então, isso por si só já pressupõe que o que nós vamos falar aqui não é um mandamento, digamos assim, algo mandatório, algo pelo qual, se você não estiver fazendo, você estará pecando em desobediência contra Deus. É uma abstinência voluntária. Por abstinência, você pressupõe, obviamente, o deixar de desfrutar de determinada coisa. O segundo aspecto dessa definição diz que aquilo pelo qual se abstém são alimentos. É importante dizer isso porque, quando a gente olha tudo aquilo que a Bíblia tem a dizer sobre jejum, no Antigo e no Novo Testamento, toda forma de jejum é exclusivamente na esfera de alimentos, sólidos ou líquidos, mas alimentos. Isso porque é muito comum, e na próxima definição eu vou mostrar um exemplo disso, especialmente nos dias atuais, a ideia de jejuns de determinadas coisas. Então, a pessoa ela vai fazer um jejum de Netflix, ou um jejum de algum tipo de entretenimento, de algo que ela gosta. Embora, eventualmente, tenha algum valor sobre isso, já falaremos, biblicamente, por definição, jejum é abstinência voluntária de alimentos, ok? Pelo cristão, o jejum ele não tem nenhum valor espiritual na vida do descrente, na vida do incrédulo. Isso não tem nenhum poder para torná-lo apto diante de Deus, tornar, de alguma forma, Deus favorável em relação a essa pessoa. Digo isso porque não é só a fé cristã que, de alguma forma, desfruta de jejum. Você tem jejum em basicamente todas as religiões do mundo, alguma forma de jejum, mas o jejum que a Bíblia aprova, nos termos que a Bíblia coloca, ele é aquele praticado pelo povo de Deus, com propósitos espirituais. Novamente, hoje em dia você tem o jejum intermitente para a turma que quer perder peso, você tem jejum para o pessoal que quer melhorar o sistema imunológico, ou coisas assim, enfim, a produtividade ou o que for. A propósito e o propósito do jejum não é, de alguma forma, ressaltar alguma característica sua, ou melhorar a sua aparência ou algo do tipo. No que vemos na Escritura, o jejum é imbuído de propósitos espirituais, propósitos esses que nós teremos a oportunidade de ver ao longo desse curso, na verdade, na aula de hoje. Sobre essa questão dos alimentos, ao longo da história da igreja, tanto no período mais recente, com alguns jejuns até meio jejuns despersonalizados, né, alguns até meio engraçados, mas ao longo da história da igreja, convencionou-se a prática espiritual de se abster de determinadas coisas com o propósito espiritual, de se concentrar numa vida devocional, de estudar melhor. E eu diria, por ausência de palavra melhor, e talvez por falta de criatividade, não sei se faltou esforço para achar alguma, se até o final dessa aula você tiver uma sugestão melhor, pode até passar a ser usada,
mas convencionou-se ao longo da história da igreja chamar essas práticas também de jejuns. A gente tem só que tomar o cuidado de entender que quando a Bíblia fala de jejum, ela está falando de alimentos. Então, por exemplo, alguém bastante respeitado e que apresenta uma perspectiva semelhante a essa seria o Dr. Martin Lloyd-Jones. Seu livro Estudos do Sermão do Monte, ele diz: o jejum, se verdadeiramente o concebemos, não deve apenas estar confinado à questão da comida e da bebida. O jejum deve realmente incluir a abstinência de qualquer coisa que seja legítima em si mesma por causa de algum propósito espiritual especial. Então, aqui ele está representando a opinião dessa tradição extra-bíblica, digamos assim, de entender a abstinência de alguma coisa legítima em si mesma. O que isso significa dizer? Você não se abstém do pecado em propósito de jejum, você se abstém de pecado porque ele é pecado, ok? Mas a abstinência de algo legítimo em si mesmo com a finalidade de um propósito espiritual, de crescimento, de estudo, de oração, de adoração, enfim. Então eu diria para vocês o seguinte, nessa nossa introdução ao nosso tempo aqui sobre jejum. Estritamente, jejum na escritura é alimento, ok? No entanto, há algum valor na prática espiritual de se abster de determinadas coisas, especialmente se essas coisas têm subtraído uma porção do seu tempo que poderia ser utilizada com a finalidade de crescimento espiritual, aperfeiçoamento, com esse propósito. Então, novamente, isso não será jejum na categoria bíblica, mas isso pode ser uma prática que traga algum benefício no sentido de intensificação da vida devocional, do desfrute da esfera da devoção. Dito isso, na nossa aula de hoje, o que eu vou focar é estritamente naquilo que a Bíblia fala sobre jejum. Então, esse jejum que o Lloyd-Jones está falando, que é extra-bíblico, que a tradição cristã construiu e tal, isso a gente não vai lidar hoje, muito embora muito do que a gente vai falar aqui você pode aplicar em alguma direção como essa. Mas aqui a gente vai focar naquilo que diz respeito à comida, bebida, dentro dos propósitos apresentados na palavra de Deus. Joia? E seguindo lá, gente, vamos olhar um pouquinho sobre o jejum na Bíblia, separando aqui, olhando sobre como que isso era no Antigo Testamento, como que foi essa transição para o Novo Testamento e como que isso acontece dentro do Novo Testamento. Então, quando a gente olha para o Antigo Testamento, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que na lei do Senhor, você só tem um único mandamento para jejuar uma única vez ao ano. O texto de Levítico 23, 27 é exemplo disso. Esse momento em que o povo jejuaria seria justamente no dia da expiação, aquele momento do ano em que o sumo sacerdote faria expiação pelos pecados do povo, teria o sacrifício e uma série de práticas espirituais, e não somente práticas espirituais, mas obras também, seriam praticadas no escopo do contexto do dia da expiação. Dentre eles, o jejum. Levítico 23, 27 diz: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação, façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Essa humilhação que o texto de Levítico 23, 27 apresenta é justamente, na verdade, dentro dela, compreende-se o fato da abstenção do alimento, normalmente só do alimento. A bebida, de alguma forma, ela continuava sendo consumida, ainda que alguns jejuns na Escritura, a bebida também, de alguma forma, é subtraída, mas, grosso modo, até pela, digamos assim, saúde, a forma como o corpo humano funciona, é a abstinência principalmente dos sólidos, né, do alimento sólido. Então, uma única vez ao ano, a Bíblia apresenta como uma ordem para os judeus jejuarem. Então, o povo de Deus no Novo Testamento, a Igreja do Senhor, ela não está debaixo disso. Nós não temos um ano da expiação como uma cerimônia. Na verdade, essa cerimônia, que era uma sombra daquilo que Cristo fez por nós na cruz, expiando, pagando o preço dos nossos pecados, nós já nos beneficiamos disso. Então, nós não estamos debaixo desse mandamento de jejuar uma vez por ano no período do dia da expiação. No entanto, no Antigo Testamento, nessa fase
do progresso da revelação, esse era o mandamento claro, específico, colocado na Torá, no qual, se o povo de Deus desobedecesse, eles estariam, sim, em desobediência contra Deus, pervertendo o que é a lei do Senhor. Mais para frente, no próprio desenvolvimento da história da salvação, você tem o povo sendo constituído como nação, reis, e justamente a desobediência deles contra a lei incutiu sobre eles as maldições previstas no pacto que pressupunham o ser levado ao cativeiro. Isso aconteceu, o Reino do Norte é destruído pela Síria, o Reino do Sul é levado cativo para a Babilônia, e na Babilônia, mais 4 jejuns são adicionados. Então, esses jejuns, eles não estão registrados na Torá como mandamento para o povo de Deus. No entanto, eles entraram na história do povo de Deus, sendo até mesmo reconhecidos por Deus, como o texto de Zacarias 8,19 diz. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os jejuns do 4º, do 5º, do 7º e do 10º mês serão ocasiões alegres e cheias de júbilo, festas felizes para o povo de Judá. Por isso, amem a verdade e a paz. A direção de Zacarias, e é bom dizer que alguns capítulos antes, em Zacarias, o Senhor critica o próprio jejum do povo, perguntando se realmente era para ele aquele jejum. Mas em Zacarias 8, esses jejuns que surgiram no contexto do cativeiro, eles são apresentados por Deus como continuando acontecendo no cenário da restauração. Não mais eles aconteceriam em meio à desolação e o cativeiro, mas eles aconteceriam sim dentro do contexto da restauração do povo do Senhor. Então, ao todo, no Antigo Testamento, a gente passa a ter, dentre os jejuns observados pelo povo, o jejum do Yom Kippur, do dia da expiação, ordenado da Torá, e a partir do cativeiro na Babilônia, mais 4 jejuns que surgem ali nesse contexto. E essa quantidade de jejuns que vai ser transposta ali para o mundo do Novo Testamento, período em que o Senhor Jesus estava fisicamente no meio dos seus discípulos. Além disso, ainda que esses jejuns fossem aqueles obrigatórios, o povo nunca esteve limitado a essa quantidade. Do tipo, olha, você tem que fazer um jejum no ano. Se você fizer 2, você está errado. Não. Ao longo da história também as pessoas do povo de Deus sempre jejuaram por razões diferentes, iniciativas pessoais, nacionais, enfim. Exemplos disso, aqui estou muito longe de ser exaustivo, mas nós temos Moisés, em Deuteronômio capítulo 9, versículo 9, quando sobe o monte e tal, recebe a lei, ele passa um tempo de jejum ali, eu diria até humanamente impossível de ser cumprido, o período de jejum que ele fica, a uma esfera da atuação de Deus. Nós temos Daniel, no capítulo 10, versículo 3, também jejuando. No começo de Daniel, você tem também uma esfera de um jejum parcial. Esther, no capítulo 4, versículo 16, frente à ameaça da destruição do povo, há uma proclamação de um jejum ali, eles também jejuam. Josafá, em 2 Crônicas 20, versículos 1 a 4, frente ao grande exército que se aproximava para destruir o povo, ele então clama a Deus, se apresenta diante de Deus e proclama um jejum para toda a nação. Nós temos também Elias, em 1 Reis 19:8, também um exemplo aqui de jejum mais sobrenatural, né? Ele está fugindo posteriormente à morte dos profetas de Baal, e nessa fuga, já desfalecendo, ele recebe uma refeição, e essa refeição o sustenta ali ao longo da sua longa viagem, se eu não me engano, aqui não me falha a memória, de 40 dias. E ele fica esse período todo também sem comer. Mas a gente tem vários outros personagens bíblicos, em diversos outros livros da Escritura, que jejuaram em situações diferentes, buscando a direção, a orientação de Deus, adorando ao Senhor, clamando pelo seu perdão. Enfim, não faltam exemplos de jejuns que nasceram simplesmente do desejo do coração daquela pessoa em jejuar e não necessariamente da submissão à Torá, aquilo que a lei de Deus colocava. Passando para o Novo Testamento, a gente vira uma chave muito grande, não só no jejum, mas uma série de outras práticas, né? O próprio mundo está radicalmente diferente. Você
termina o Antigo Testamento, o povo saindo do cativeiro, a Babilônia, que é aquela coisa impressionante. No Novo Testamento, a cidade de Jerusalém já está reconstruída, você ouve falar que os romanos estão no poder, que o povo fala grego, e você tem o tal de fariseu e um monte de gente que não existia no Antigo. E, igualmente, as práticas do jejum, eles passam a acontecer dentro de toda uma nova tradição, chamada ali de um dos exemplos, né, que Jesus coloca, da tradição dos anciãos, que engloba uma série de práticas espirituais e doutrinas, dentre elas o jejum. Então, por exemplo, eu diria, justamente por esse conjunto de práticas, no Novo Testamento a gente tem a figura do jejum legalista e hipócrita. Então, em Lucas capítulo 18, versículo 12, a gente tem a figura daquele fariseu da parábola de Jesus, que diz: jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Olha que interessante esse homem dizer isso. Agora há pouco a gente falou que na lei o mandamento era jejuar uma vez por ano. O camarada está dizendo que jejua 2 vezes por semana. Mesmo depois que entraram os outros 4 jejuns anuais, totalizando 5, o que ele está dizendo aqui é, no que diz respeito ao jejum, eu sou PhD. No jejum eu mando muito bem, ninguém passa mais fome que eu em todo Israel. E dou o dízimo de tudo quanto ganho. A lei também não prescrevia isso. Tinha dízimos específicos que eram dados. Mas o que ele está querendo dizer é: eu excedo muito a justiça de todas essas outras pessoas, inclusive desse publicano aí, que, enfim, está muito longe do tamanho da minha espiritualidade. Esse 2 vezes por semana, lá na frente, quando a gente falar sobre um documento cristão bastante valioso chamado Didaquê, ele era a segunda e a quinta-feira, e não era por acaso seriam a segunda e a quinta-feira. Esses eram os dias de movimento no mercado. E era justamente o momento em que haveria muitas pessoas passando, e aquele homem abatido, com fome, caído, deixando claro para as pessoas que, de alguma forma, ele se encontrava numa prática de piedade, ele teria a oportunidade de ser visto pelo maior número de pessoas. Então, não era aleatório, não era despropositado, e certamente esse jejum não tinha o propósito de glorificar a Deus, não tinha o propósito de fornecer um subsídio para as práticas espirituais da oração, do estudo, da adoração, mas antes visava simplesmente o aparecer como o santarrão, como aquele intocável que se encontra num nível de espiritualidade tão separada que os outros se tornam meros espectadores da espiritualidade daquela pessoa. Não é isso que é o jejum que a Bíblia apresenta, nem tampouco aquilo que é visto na prática do Senhor Jesus e dos seus discípulos. Falando nisso, o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 4, a gente tem um registro de pelo menos um dos seus jejuns. Ali no contexto da tentação no deserto, a Bíblia diz: depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. É um período muito longo de jejum e é um período também simbólico. Né? O número 40 na Escritura ele tem uma tônica de preparação muito grande. Moisés ele jejuou também por 40 dias na recepção da lei, o povo peregrinou por 40 anos, Jesus com 40 dias, Elias na sua viagem de 40 dias, enfim. E nesse momento, sendo tentado, em certa forma, replicando na tentação, na vitória contra a tentação, nesse momento, justamente as tentações e falhas que o povo teve no deserto, o Senhor Jesus aqui vence essas tentações e vence essas tentações atravessando esse momento de preparação em jejum. A escolha do Senhor Jesus é de jejuar nesse período de preparação, especificamente para o seu ministério público, vencendo a tentação, especialmente citando a palavra de Deus, tendo ela guardada no seu coração. Falamos um pouco sobre isso na nossa aula passada. O Senhor Jesus não somente vive isso, jejua, pratica o jejum, como também ele ensinou sobre isso. No Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 16, a palavra de Deus nos diz: quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas,
pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os homens vejam que eles estão jejuando. Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam sua plena recompensa. Ao jejuar, ponha óleo sobre a cabeça e lave o rosto, para que você não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê no secreto, e o seu pai que vê no secreto o recompensará. Olha que diferença a prática de jejum que Jesus está colocando para aquela que os fariseus praticavam. Então, a tônica de Jesus, não somente quando ele fala de jejum, mas quando ele fala também sobre oração e sobre as esmolas, é que isso aconteça dentro de uma esfera de piedade pessoal, cujo objetivo não seja ser louvado pelas pessoas, mas sim a glória de Deus, de alguma forma experimentar da bondade de Deus, crescer, conhecer mais do Senhor. E, de certa forma, isso acontece em tamanha intensidade que o Senhor Jesus, no seu ensino, coloca medidas muito práticas do que precisa ser feito. Primeiro, é interessante a forma como essas três práticas acontecem, a oração, o jejum e a esmola. Elas são pressupostas em Mateus capítulo 6. Quando jejuarem? A partir do momento que, quando jejuarem, não somente se jejuarem ou algo assim, o jejum, assim como essas outras duas práticas, elas eram muito comuns naquela sociedade. Era comum as pessoas jejuarem, tanto como obediência a Deus, tanto como prática de piedade. Então, hoje em dia, quando a gente fala de jejum, vem toda essa coisa de nutrição e tal na cabeça, mas naquele tempo não. Então, isso é de tal forma pressuposta que Jesus diz, quando jejum, não mostrem uma aparência triste. Vou lá, para quem tem cabelo, né, vou descabelar o meu cabelo, vou ficar com a cara triste, molheira, naquele dia eu não vou tomar banho, vou pegar minha pior roupa. Por que as pessoas fazem isso? Jesus diz, eles querem que os homens vejam que eles estão jejuando. Eles querem, no mínimo, que alguém fale, você está diferente hoje? Está acontecendo alguma coisa? Ele diz, eu estou jejuando. Puxa, olha só, olha o sacrifício, o preço que essa pessoa está pagando, olha a aparência dela. Nossa, essa pessoa é muito santa. Jesus diz que no momento em que isso acontece, essa pessoa já recebeu a recompensa dela. Você está passando fome para alguém bater nas suas costas e dizer, olha, joia, você é um cara muito espiritual. Essa é a sua recompensa. Ou seja, não há fruto espiritual genuíno nenhum colhido da hipocrisia que nasce daquele que deseja de alguma forma ser louvado pelos homens. Muito pelo contrário, Jesus diz, ponha óleo sobre a sua cabeça e lave o rosto. Quem olhar para você, a partir dessa prática, banho tomado, perfumado, todo direitinho, é como um dia comum. É uma pessoa vivendo como ela viveria, para que não pareça aos outros que você está jejuando. A intenção é que não perguntem. Se você tiver que interagir com outras pessoas, como a maioria precisa, uma vez que o jejum um jejum de 24 horas, por exemplo, provavelmente vai atravessar atividades profissionais ou coisa assim. Mas apenas seu pai que vê no secreto e seu pai que vê no secreto recompensará. A recompensa espiritual que nasce da espiritualidade genuína, que tem Deus como seu centro e o seu objetivo, é o próprio desfrute do Senhor, do crescimento com o Senhor, do progresso na santidade, da produtividade nas boas obras, enfim, e tantos outros quantos benefícios que temos no pertencimento ao Senhor. E desde já, vou falar isso em outros momentos, entenda que nenhuma dessas recompensas tem como que uma forma de manipulação do Senhor para obter qualquer coisa. Esse seria mais um triste uso do jejum, como é também um triste uso da oração. Não, eu quero alguma coisa, eu quero trocar de casa, então eu vou jejuar por isso. Vou fazer o propósito dos 40 jejuns da cura do fulano de tal. No final dos 40 jejuns, o fulano de tal vai estar curado, porque de alguma forma aquilo vai ter manipulado a Deus. Isso seria um absurdo. Irmão. Então, de forma alguma, o jejum ele é uma forma de manipular ao Senhor para obter o seu favor. De forma alguma, isso não pode ser visto dessa forma. Não somente com o Senhor Jesus, um outro exemplo de jejum no Novo Testamento que temos é Paulo, logo após o período da sua conversão. A Bíblia diz que ele levantou-se do chão, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. O
por 3 dias ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Não fica muito claro no texto de Atos capítulo 9 se o comer e beber é por conta de alguma limitação do drama, da experiência que ele viveu, que ele provocou, inclusive, essa cegueira. No entanto, a gente sabe que ele só come quando é, então, encorajado pelo servo de Deus, enviado ali pelo Senhor, que o recebe, digamos assim, de braços abertos na igreja de Cristo, reconhecendo ele como um irmão. Como judeu que era ali e vivendo essa experiência, razoável pensar que o impacto do que Paulo viveu o colocou num processo de reflexão que envolvia a prática do jejum. Não somente isso, mas em Atos, capítulo 13, alguns versículos mais à frente, nós temos novamente Paulo e a igreja do Senhor ali de Antioquia também, de alguma forma, praticando o jejum, buscando a direção de Deus. A Bíblia diz, Atos, capítulo 13, versículos 2 e 3. Enquanto adoravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Só que é o contexto justamente do envio, das missões de Paulo, que vão ocupar a partir daí a maior parte do livro de Atos, missão aos gentios. A igreja de Antioquia já era uma igreja que tinha alguma presença gentílica no meio dela, ela não era uma igreja de exclusividade, basicamente exclusividade judaica, como era a igreja de Jerusalém, mas sim era uma igreja que já viam pessoas advindas de outros contextos, de outras culturas. E a prática do jejum ela já é vista nessa comunidade no sentido de entender quem será enviado no processo dessa missão ao que o Espírito de Deus apresenta como Barnabé e Saulo. É importante dizer, como vemos nesse texto, que o jejum nunca parece dissociado da prática da oração, ou da prática do louvor, ou de uma comunicação com Deus. Não é aquela coisa monástica da religião oriental, em que a pessoa vai jejuar e ficar quieta e não vai fazer nada escondida em cima de um monte. Não. É justamente praticar aquilo que se já pratica em devoção a Deus, mas em jejum, como uma forma, diria, de intensificação da experimentação dessas realidades. Então, nesse período em que a igreja, em Atos capítulo 13, jejuava e orava ao Senhor, eles receberam uma direção do Espírito Santo para o envio de Barnabé e Saulo, e tendo jejuado e orado, eles então comissionaram esses dois para essa missão. Já nessa missão, Paulo e Barnabé, tendo já evangelizado uma turma, a gente anda mais um capítulo em Atos capítulo 14, versículo 23, eles agora começam a instituir a liderança na igreja. Em Atos 14, 23, a Bíblia diz, Paulo e Barnabé designaram-lhes presbíteros em cada igreja. Tendo orado e jejuado, eles os encomendaram ao Senhor em quem haviam confiado. Então, veja, agora, já mais ainda no meio gentílico, né, já saindo ainda mais do contexto judaico, Paulo e Barnabé ordenam a liderança cristã. E no processo de ordenar a liderança cristã, eles o fazem debaixo de jejum e oração, tanto no processo de buscar a direção de Deus e reconhecer essas pessoas ali, como no processo de inseri-las na esfera da devoção ao Senhor, os apresentando, eu diria aqui uma palavra moderna nossa, né, mas talvez ordenando esse tipo de pessoa ao serviço ao Senhor em quem haviam confiado. Então, eles não só provaram isso na igreja de Antioquia, como reproduziram essa prática nas igrejas que eles plantaram. Por fim, a gente tem um documento cristão que eu citei há um tempo atrás aqui na nossa aula, que é o Didaquê. O Didaquê ele é o primeiro catecismo cristão que a gente tem registrado. Ele data ali em torno do ano 60, 70 depois de Cristo. Então, as coisas estão muito fresquinhas. E a proposta do Didaquê é consolidar uma série tanto de práticas eclesiológicas, como também de doutrinas, de forma a servir como a sua revista aí de novos membros que a gente tem na nossa igreja. Então, o que a pessoa precisa viver, fazer? A tradição coloca como Didaquê a doutrina dos 12 apóstolos, no entanto, esse livro não foi escrito por nenhum dos apóstolos, é só uma forma de homenageá-los, digamos
Também não é um livro sagrado, é simplesmente uma fonte bastante interessante de consulta extrabíblica. O Didaquê ele diz o seguinte, que no batismo havia uma associação com o jejum. Ali no capítulo 7, no trecho 4, ele diz, antes do batismo, o que batiza e o que é batizado, e se outros puderem, observem um jejum. Ao que é batizado, deverás impor um jejum de 1 ou 2 dias. Quando você está nessa aula aqui, você vai assistir a classe do Wagner de novos membros, você já pode separar aí 2 dias para você jejuar antes de ser batizado. Brincadeira. Isso não é uma prática nossa, não é uma obrigação bíblica, é simplesmente uma citação que mostra como as coisas eram na igreja primitiva, ali bem no comecinho da igreja. Então, a pessoa, antes dela ser batizada, tanto quem ia batizar como quem era batizado, se outras pessoas puderem também, quem ia assistir, quem ia estar lá para fazer uma oração, algo assim, as pessoas teriam um tempo de jejum. E aquele que vai ser batizado, de fato, ele vai ter que jejuar 1 ou 2 dias. Essa era a prática da igreja na tradição tardia. Não somente isso, mas no trecho seguinte da Didaquê é dito, vossos jejuns não tenham lugar, ou seja, não sejam ao mesmo tempo com os hipócritas. Com efeito, eles jejuam no 2º e no 5º dia da semana. Vós, porém, jejuai na 4ª e na 6ª. Olha que interessante a forma que o texto coloca. Lembra que eu comentei que a atitude do hipócrita era justamente orar nos dias em que eles poderiam ser vistos pelo maior número possível de pessoas, de modo que eles colhessem os frutos disso. A doutrina ali na igreja primitiva é justamente o contrário. Olha, não tem um lugar, não seja na mesma hora que eles jejuam, para que vocês não sejam confundidos com eles e nem tampouco porque vocês não têm os mesmos objetivos que eles. Então, se eles jejuam no 2º e no 5º, que é o dia do mercado, o dia que está todo mundo na rua e tudo mais, vocês vão jejuar na 4ª e na 6ª. Então, havia uma expectativa, eu diria assim, de jejum regular por parte da igreja. Saindo da esfera do que seria mandamento ou coisa assim, eu diria que havia uma cultura eclesiástica, um jeito de ser igreja, uma prática pastoral em que o povo de Deus era encorajado a ter um tempo de jejum 2 vezes na semana. Okay? E aí a gente tem uma questão. Os cristãos eles devem jejuar efetivamente? A gente tem um texto em Mateus capítulo 9, versículos 14 e 15, que acaba sendo o centro dessa pergunta, em que Jesus ele é questionado, e a questão é a seguinte, os discípulos de João vieram perguntar-lhe, por que nós, os fariseus, jejuamos, mas os teus discípulos não? Jesus respondeu, como podem os convidados do noivo ficar de luto enquanto o noivo está com eles? Virão dias quando o noivo lhes será tirado, então jejuarão. Esse texto, não possível até que existam mais, o universo, o espectro teológico ele é amplo, mas majoritariamente tem 2 grupos que vão olhar para esse texto. Um primeiro grupo vai olhar e vai dizer o período em que o noivo foi tirado dos discípulos é o período atual da igreja, uma vez que nós não temos mais Cristo fisicamente presente conosco. A gente sabe que Cristo está conosco, Mateus 28 nos ensina, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, mas a gente precisa se perguntar em que sentido ele está conosco, visto que ele também vai voltar. Então, se a gente aguarda a volta de Cristo, existe um sentido que ele está conosco e existe um sentido em que ele não está conosco, que é justamente o sentido da sua volta, da sua presença física. Então, esse primeiro grupo vai olhar e vai dizer o período em que o noivo não está com eles é o período em que a igreja se encontra privada da presença física do seu Senhor e Mestre. Então, nesse momento, quando Jesus disse, esse período ainda não tinha chegado. A partir do momento da sua morte, ressurreição e ascensão, esse período se iniciou e finaliza na volta do Senhor, na nossa glorificação. O segundo grupo vai entender isso como um período de tempo menor. O período em que o noivo será tirado é justamente o período em que Cristo estava morto, os dias que antecedem a sua ressurreição. Então, nesse momento em que o Senhor esteve morto, os discípulos eles ficaram completamente abalados, com medo,
e até como uma expressão do judaísmo deles, possivelmente lamentavam, jejuavam, jogaram cinzas, enfim, isso não está na Bíblia, tá, gente? Estou pensando aquilo que era a prática da turma lá e eles provavelmente fizeram ou fariam algo assim. Então, esse período em que o noivo foi tirado, esse período em que ele estava morto antes da ressurreição, eles então jejuariam, e após a ressurreição, o jejum não teria mais lugar na vida da igreja, sendo recluso a uma prática judaica. Então, esses seriam os dois pontos de vista principais para isso. Eu vou apresentar o meu ponto de vista com base no que eu ensinei até aqui, como um retrospecto aqui dos nossos slides. Eu entendo que o jejum ele é atual, porque ele foi praticado por Cristo, porque ele foi ensinado por Cristo aos seus discípulos no Sermão da Montanha, porque ele foi praticado pelos discípulos em Atos capítulo 14, versículo 23, isso já no contexto gentílico, fora do contexto judaico. Ele foi praticado pela igreja gentílica também, já com essa mistura. Ele foi experimentado na tradição tardia da igreja primitiva. A gente não tem no Novo Testamento uma interrupção hermenêutica, eu diria assim, uma ressignificação da Torá, que diria, por exemplo, que o jejum é uma sombra, algo assim que aponta para o sacrifício de Cristo, que foi interrompido, e por isso eu entendo que há uma continuidade afirmada dessa prática, assim como a da oração, do louvor, enfim, e de outras práticas espirituais colocadas na palavra de Deus. É importante dizer que pessoas, que homens e mulheres de Deus, olhando para o mesmo texto da palavra de Deus, tendo um compromisso com Deus e com o seu Espírito, eventualmente chegam em conclusões diferentes. Mas, por temor a Deus, cada um de nós tem a responsabilidade de olhar para a palavra de Deus e se posicionar. Meu entendimento vai na direção da atualidade do jejum, e a partir desse momento, por entender assim, eu começo a falar sobre qual é o seu propósito de fato e como, em que momentos e formas a gente pode experimentar isso. Antes de eu virar essa dobradiça aqui, a gente tem alguma contribuição, pergunta ou algo assim? Ok, estou dando seguimento então. Dois aspectos do que a gente poderia chamar aqui como propósito do jejum. O jejum deve ser centrado em Deus e não em nós. O centro do jejum não é como eram os fariseus, o nosso apresentar como alguém que faz uma série de coisas legais e tal. Não, o centro é Deus, é a honra, é a glória de Deus, é o louvor a Deus, é o que procede de Deus. E o jejum ele vai visar a intensificação da nossa percepção da necessidade do Senhor. E ele vai fazer isso justamente, eu diria, perdão aqui pela ilustração, mas como dando um up, vamos colocar assim, naquilo que já se é feito devocionalmente. Você já ora devocionalmente, você tem o seu momento de oração. Quando você tem um tempo de oração e jejum, isso tende a permitir que você esteja mais focado, que você esteja mais envolvido, que a sua percepção naquilo que você está estudando, de alguma forma essas coisas elas sejam fortalecidas, intensificadas. Então, o jejum ele virá como um elemento intensificador. Eu confesso para vocês, às vezes quando a gente ouve algo assim, pelo menos na minha cabeça, vem algo do tipo, poxa, mas por que eu preciso fazer isso? Será que Deus já não sabe da importância que eu estou dando para aquilo? Será que Deus já não sabe por quanto eu considero importante aquilo que eu estou orando? Será que Deus não vê o quanto eu estou arrependido? O que eu preciso jejuar num contexto de arrependimento? Ou será que Deus não vê o quanto eu estou triste? Só que a grande questão é que todos os argumentos que nós poderíamos ter para desqualificar a prática do jejum, esses mesmos argumentos desqualificariam a prática da oração. O Senhor já sabe tudo que você vai orar antes de você falar para Ele. Na verdade, Ele já sabe a resposta da oração que você não fez. Então, Ele sabe, nosso Senhor sabe de absolutamente todas as coisas. Ele sabe todos os sims e todos os nãos que Ele vai te dar em absolutamente tudo aquilo que você orar. Então, quando oramos, o nosso Deus já sabe o que se encontra no nosso coração. E se a gente vai numa direção como essa, a gente perguntaria, poxa, para que eu vou orar então? Mas o ponto é, nosso Deus já sabe de todas as coisas, Ele sabe do que necessitamos, Ele sabe o que nos dará e o que não nos dará, e mesmo assim nos manda orar, nos manda nos envolvermos com Ele,
a provarmos dele, experimentarmos da sua bondade, a confiarmos mais nele através da oração. Então, quando oramos e quando jejuamos e quando louvamos e quando adoramos esse Deus que já sabe de todas as coisas, nós o fazemos na esfera daquele Deus que é o nosso Pai, que se relaciona conosco, que nos ouve, que deseja, de fato, ouvir as nossas orações e que nos manda orar. Então, o ponto é esse. Humanamente falando, a gente pensa, poxa, será que eu preciso? Mas o ponto é, a mesma razão para eliminar uma coisa, a gente teria para eliminar também a outra. E deixa eu bater novamente numa tecla que eu falei anteriormente, justamente a questão da tentativa de manipulação espiritual. O Richard Foster, no livro Celebração da Disciplina, livro que eu não recomendo na sua integridade, né, no livro inteiro, seria esse livro aqui, porque, eventualmente, esse é um dos livros mais clássicos que tem cristãos, mas, eventualmente, esse cara é muito místico. A denominação dele é aquele do velhinho da aveia, Quaker, né? Enfim, mas tem muita coisa boa aqui, mas eu não recomendo ele na íntegra, eu não acho que é um livro que você pode ler de olhos fechados, apesar que nenhum livro é, exceto a Bíblia, né? Mas ele diz o seguinte, isso tem valor, na página 92. Fazer uso das coisas sagradas para benefício próprio é sinal de falsa religião. Alguém está orando porque ele quer obter alguma coisa, se está jejuando porque ele quer manipular a Deus, se ele está obedecendo porque ele quer o favor de Deus, isso é legalismo. E legalismo, conforme Gálatas nos apresenta, é inútil, é ofensa ao Evangelho, é sinal de falsa religião, de falso cristianismo, de falso compromisso com Deus. No mínimo revela um alto grau de imaturidade no caminho do Senhor, mas possivelmente também revela alguém que talvez não tenha tido um encontro com Deus, um encontro com o Evangelho, tenha sido alcançado, e hoje é simplesmente uma dessas pessoas que anda de igreja em igreja, tentando obter favores da parte de Deus. Por trás dessa frase aí, gente, você coloca todas essas igrejas aí da prosperidade, todas essas igrejas aí que você vê no rádio, e falando uma série de formas de você obter de Deus coisas que você determinou que Deus fizesse, ou coisa assim. Absolutamente nenhuma prática espiritual serve a esse propósito, muito menos o jejum. Se você for jejuar com esse propósito, eu vou dizer para você, você vai desonrar a Deus, você não vai conseguir o que você queria e você vai ficar com fome. Então, pelo menos come, porque pelo menos está de barriga cheia, tá bom? Então, você não vai conseguir nada desse jeito, exceto ficar com fome. Joia? Então, vamos olhar aqui para alguns... Na verdade, antes de olhar para alguns tipos de jejum, é interessante que quando alguém começa a querer jejuar e ter a prática do jejum, justamente pelo não preparo, eu diria assim, ou talvez por uma expectativa equivocada, é comum que essa pessoa, ela, no meio do caminho, desista. Ou perceba a prática do jejum como algo que não teve valor para ela, ou foi muito dificultoso, ou alguma coisa do tipo. Tem um trecho aqui, nesse livro do Donald Whitney, que ele cita o episódio de um camarada justamente que começou a tentar, de alguma forma, a viver o jejum. Ele diz, olha, vou parafrasear para vocês aqui, para não precisar ler tudo aqui, né? Mas ele diz alguma coisa mais ou menos do tipo, olha, eu comecei a prática do jejum, vou jejuar, comecei meu dia, cortei o café da manhã, começou a me dar dor de cabeça. Aí eu saí de casa, peguei o carro, a barriga começou a roncar, fiquei com muita raiva dentro do carro, xinguei o camarada que estava do lado, que me deu uma cortada. Cheguei no meu trabalho, na hora do almoço, alguém abriu uma marmita com uma comida que tinha um cheiro maravilhoso, eu fiquei, nossa, pensando naquela comida o tempo inteiro e reclamando no meu coração, Deus, por que eu estou de jejum? Saí do meu trabalho já estressado, de fome, chego em casa, a mulher, os filhos começam a falar um monte de coisa, eu me estresso, eu grito, eu estou de jejum! Alguém me dá paz, eu estou de jejum! E no final do dia, aquele homem chega à conclusão, eu nunca mais vou fazer jejum. A gente pode dizer, que valor teve esse período de jejum desse camarada? Um tempo em que não há desfrute, não há oração, não há crescimento, há, na verdade, pecado, há o pior daquele camarada vindo
à tona. Então é interessante que sim, a gente se programe, a gente se prepare, até mesmo na ocasião pelo qual a gente vai jejuar. E se eventualmente seu jejum tiver essa experiência do caso que eu citei aqui, no mínimo você já identificou aí no seu coração que está irado, que explode fácil, que você é reclamão, já tem um monte de coisa aí para você tratar diante de Deus. Mas quais são alguns tipos de jejum que nós vemos na Escritura? O primeiro eu vou chamar aqui de jejum normal, normal porque simplesmente visa a abstinência de alimentos. Nesse exemplo que eu coloquei, ele não é tão normal, porque Jesus jejuou por 40 dias. Né? E eu não sei se algum de nós fará isso em algum momento. Mas é um jejum que simplesmente visa a abstinência de alimentos sólidos. Daniel, a gente tem um exemplo de um jejum parcial. Daniel 1,12, ele consome somente os vegetais. Em Esdras, capítulo 10, versículo 6, a gente tem um jejum absoluto de sólidos e líquidos. Eu diria para vocês, não é algo recomendado. Sem alimentos sólidos, o seu corpo consegue ficar um bom tempo tranquilo. Agora, sem água é bem complicado. Então, se fala em fazer algo absoluto, se é isso que está no seu coração, é um dia no máximo. Porque realmente, a menos que você se programe ao ponto de conversar com seu médico, um médico cristão, que vai entender, pedir alguma orientação assim, mas o absoluto seria isso. A gente tem a esfera mais comum do jejum e tem acontece dentro da esfera particular. É justamente aquele que está dentro do ensino de Jesus, que nós lemos lá em Mateus capítulo 6. Então, você, sem ninguém saber, no seu quarto, e o sem ninguém saber, gente, deixa eu falar aqui também para ninguém ficar com peso absoluto nas costas e falar, puxa, deu tudo errado, meu jejum não vai servir para nada. O sem falar para ninguém é o sem sair por aí, fazer uma fotinha sua lá assim com um prato vazio, colocar na internet, falar dia 1 do jejum e tal, e marcar todo mundo, lá, olha, gente, estou jejuando, enfim. Mas é óbvio, se é casado, você vai falar com o seu marido, com a sua esposa, olha, dia tal, eu estou querendo, tem tempo de jejum. Então, nesse período, eu não vou comer, pode fazer menos comida. Enfim, você vai ter que avisar algumas pessoas, talvez vai ter que avisar seus filhos. Isso não vai eliminar a fidelidade ali da prática do que você está fazendo, tá bom? A menos, é claro, que você queira se mostrar para a sua família. Em Atos capítulo 13, versículo 2, a gente tem um exemplo de um jejum congregacional. Então, aquele vivido na esfera da igreja com a finalidade de expressar em comunidade aquilo pelo qual a igreja está orando. Ali em Atos capítulo 13 foi aquele episódio do comissionamento de Saulo e Barnabé. Então, eventualmente, a liderança cristã, os seus pastores, os seus presbíteros, né, eles podem, como um ato pastoral, diria assim, convocar a igreja para um jejum. Olha, gente, vamos orar para que Deus nos fortaleça como comunidade, que Deus nos dê uma visão mais evangelística. A gente tem um desafio, vamos em comunidade orar por isso, vamos ter um tempo de jejum no dia tal e tudo mais. Então, uma congregação, ela poderia conjuntamente jejuar. Então, esse aqui é um exemplo também de um contexto em que várias pessoas sabem do jejum que está sendo praticado, mas elas sabem não como uma comunicação de uma frivolidade hipócrita, elas sabem como participação daquilo que está sendo proposto. Em 2 Crônicas, versículo 3, a gente tem a ideia de um jejum nacional, né? Não somente em 2 Crônicas, mas em vários textos do Antigo Testamento, tanto no meio do povo de Deus, como no meio do povo pagão, como é o caso de Nínive, por exemplo, que frente à pregação de Jonas é proclamado um jejum nacional. Mas eu diria que para vocês, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aqui, tá? É engraçado falar sobre isso, porque no Brasil a gente tem um período recente assim, né? Mas Israel é uma teocracia regida pela lei de Deus, no qual os seus reis são reconhecidos como ungidos por Deus. Naquele período, isso implicava até mesmo, em certos aspectos, a desfrutar de uma atuação do Espírito Santo. Então, o líder máximo da nação, o rei da nação, especificamente tipificando Davi e a dinastia davídica, ele era ungido de Deus, que era rei sobre a nação e que deveria tipificar a própria realeza de Deus. E dentre esses aspectos, tinha poderes de fazer esse tipo de coisa. No momento atual,
eu diria, governantes pagãos não têm poder de mandar a igreja fazer qualquer coisa. Quer essa coisa seja boa, quer essa coisa seja ruim. Então, Nero, em Roma, não poderia mandar a igreja jejuar. Okay? A igreja ela se submete a outros aspectos. Para isso, Deus deu guias, pastores, mestres, pessoas que acompanham o povo de Deus. No entanto, como eu falei, o jejum é algo presente em várias religiões. Então, se um líder indiano quiser mandar o povo jejuar ou qualquer coisa assim, ele pode fazer isso, se a lei da nação dele permitir. O que a gente não pode dizer é que o que ele está fazendo se enquadra dentro daquilo que a Bíblia chama de jejum e reproduz os resultados do que a Bíblia chama de jejum, tá bom? Então, só para a gente ter, isso acontece no Antigo Testamento, mas lembra que virou uma chavinha muito grande ali no Novo Testamento, e agora a gente vive num outro momento da história da salvação. Algumas razões, então, para a gente jejuar. Você pode considerar no seu processo de jejum. Poxa, pelo que eu poderia jejuar na definição de um processo, na definição de um propósito, na verdade. A gente tem algumas razões aí, certamente não são todas para colocar. O primeiro deles seria o fortalecimento em oração. Em Esdras, capítulo 8, versículo 23, a gente tem o exemplo ali dos peregrinos retornando para Jerusalém, na verdade, nem peregrinos, né, os exilados retornando, e há toda uma preocupação com o que eles vão viver. E o tempo de oração, eu diria, a qualidade da percepção de Esdras, do que ele está experimentando em oração, de certa forma, dentro do que a gente falou, é intensificado através da prática do jejum. Dada a importância daquilo que se tem orado, o quão envolvido se está naquilo, é proclamado, então, para que o povo jejue por aquilo. Eu já oraria, pode ser, eu posso simplesmente orar, ok? No entanto, aquela pessoa, porque ela quis, decidiu jejuar no momento que ela está orando. Espera-se que ela vai orar de uma forma muito mais focada, por muito mais tempo, se envolvendo muito mais com a palavra de Deus, do que seria em outros contextos. E isso permite que essa pessoa adquira, inclusive, uma perspectiva maior de Deus, tenha o seu coração tratado pelo Senhor, sua ansiedade, sua expectativa, enfim, tudo aquilo que já nasce da nossa própria experiência de oração com o Senhor. Atos capítulo 14, versículo 23, há o exemplo ali de buscar a orientação de Deus. Esse é o texto que a gente leu também já no Novo Testamento, sobre a formação dos presbíteros ali, antes de encaminhar para os presbíteros para o ministério, eles oram e jejuam também a Deus. Expressar a tristeza. Em 2 Samuel, capítulo 1, versículos 11 e 12, nós temos esse exemplo, na verdade, que é bastante frequente na Escritura, de quando algo ruim acontece com a nação ou na vida de determinada pessoa, e a prática que se tem é de jejuar, de lamentar, de se humilhar, de alguma forma expressar através do jejum o lamento por aquilo que se tem vivido. Texto de 2 Crônicas, que a gente citou, o clamor por proteção, tem o exército inimigo chegando, a gente vai orar a Deus por proteção, e ele vai orar ali, imbuído também de uma expectativa de jejum. Joel capítulo 2, versículo 12, esse texto eu quero ler com vocês, texto bastante interessante para falar sobre o contexto de arrependimento. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Se você puder abrir na sua também, Joel capítulo 2, versículos 1 e 12. 1 e 12 não, 12 só. Joel capítulo 2, versículo 12. A Bíblia diz: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Versículo 13 também, rasguem o coração e não as vestes, voltem-se para o Senhor, seu Deus. Então, ao proclamar ao povo a necessidade do arrependimento, esse arrependimento ele é expresso no texto aqui, com essa construção que aparece em outros lugares também, jejum, lamento e pranto. Choro, expressão de arrependimento, e isso acompanhado do jejum. Também por humilhação, e humilhação aqui, eu diria, não se colocar numa situação de ridículo ou coisa assim,
mas justamente reconhecer diante de Deus quem Deus é, a grandeza de Deus, e ter a nossa humildade trabalhada pelo Senhor. O jejum ele também nos ajuda nesse sentido, a reconhecermos, por exemplo, que a própria comida que temos provém do Senhor e que se eu paro de comer eu morro. A minha fragilidade é essa. O Salmo 35, versículo 13, a palavra de Deus nos diz: contudo, quando estavam doentes, usei vestes de lamento, humilhei-me com jejum e recolhi-me em oração. A perspectiva de se humilhar diante de Deus. Aquilo que com frequência é colocado na forma de música, muitas vezes a gente canta, eu quero me humilhar, mas nunca se humilha. Uma das formas que a Bíblia coloca, um dos meios de humilhação diante de Deus, é justamente o jejum. Não somente isso, mas expressar preocupação com a obra de Deus. Daniel, no capítulo 9, ele está preocupado com o povo cativo, e ele ora ao Senhor e jejua em relação àquilo. Então, no processo de intercessão pelas pessoas, intercessão por missionários, intercessão pelos pastores, intercessão pela igreja, o orar por outras pessoas, a preocupação com o progresso do reino, nós podemos nos desenvolver nisso em oração e em jejum. Desculpa, gente. Outro texto para ver com vocês aqui, texto de Isaías, capítulo 58, versículos 3 a 7. Isaías, capítulo 58, versículos 3 a 7. Eu diria, jejum com a finalidade de ministrar a outras pessoas. A palavra de Deus nos diz: por que jejuamos, dizem, e não viste? Por que nos humilhamos e não reparaste? Contudo, no dia do seu jejum, vocês fazem o que é do agrado de vocês e exploram os seus empregados. Seu jejum termina em discussão e rixa, em brigas de socos brutais. Você vê que o jejum da turma era legal, né? Vocês não podem jejuar como fazem hoje e esperar que a sua voz seja ouvida no alto. Será que esse é o jejum que eu escolhi? Que apenas um dia o homem se humilhe, incline a cabeça como um junco e se deite sobre pano de saco e cinzas? É isso que vocês chamam de jejum, um dia aceitável ao Senhor? Versículo 6 nos diz: o jejum que desejo não é esse. Soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper com todo jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, abrigar o pobre desamparado, vestir o nu que você encontrou e não recusar ajuda ao próximo? Então, olha que terrível. O jejum da turma em Isaías capítulo 58 parece o jejum do camarada da história que eu contei. Jejum que termina em soco. E o Senhor está dizendo em Isaías, olha, o jejum que eu escolhi é aquele que a consequência do jejum de vocês é você ajudar quem precisa, é você servir ao outro, é você alimentar, é você pôr em liberdade. Uma das formas de você experimentar isso na prática, especialmente se você viver o jejum com regularidade, o que seria com regularidade? Uma vez por mês, a cada 15 dias, uma vez por semana, algo assim, é você fazer uma quantia de padaria. Se eu vou fazer um jejum aqui de 24 horas, quanto eu gastaria nessas 24 horas? Se eu saísse de casa, gasolina, alimento, o que for, quanto eu gastaria? Eu saio desse jejum e eu vou fazer uma oferta nesse valor. Eu saio desse jejum e esse valor que eu não gastei, porque eu não fiz isso, o preço do meu jejum, digamos assim, eu vou ajudar uma pessoa que está precisando. Eu vou colocar comida na mesa de alguém. Eu tirei a comida da minha mesa, eu vou colocar comida na mesa de alguém. Uma outra forma de você fazer isso é assumir o compromisso de, em todo o jejum, independentemente do propósito pelo qual você tem jejuado, sair com a reflexão prática do bem que você precisa fazer. Lembre-se que a palavra de Deus nos diz que aquele que sabe fazer o bem, mas não faz, comete pecado. Então, informe-se do bem. Informe-se pela palavra de Deus a respeito de obras de justiça que eventualmente você não tem praticado e sai dessa reflexão, desse processo de devoção, uma direção clara de Deus, talvez, que você precisa evangelizar uma pessoa, que você precisa ter um tempo de louvor e adoração maior, que você precisa, como foi a mensagem hoje no culto, desfrutar de uma unidade maior com a Igreja de Cristo. Enfim, tantas outras práticas que a Bíblia chama bem e que podemos nos envolver. A gente tem um jejum de adoração a Deus. Lucas, capítulo 2, versículo 37, é um daqueles textos que poderia passar batido na nossa mente, porque é muito curto, mas uma informação muito preciosa.
Lucas capítulo 2, versículo 37, a Bíblia nos diz: então apareceu uma viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus e orando dia e noite. Olha que interessante. Essa é a única informação que a gente tem a respeito dessa moça. Ela vai aparecer aqui, depois a gente não vai saber muito mais sobre ela. Mas talvez o epitáfio dela, aquilo que vai estar lá na lápide dela, seriam essas palavras: nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Tinha razão para ela fazer isso. A razão pelo qual ela fazia isso é porque ela amava o Senhor e desejava adorar a Deus. Então ela jejuava e orava, ela adorava o Senhor dia e noite, isso fazia parte da vida de devoção dela. Por fim, gente, para a gente acabar aqui, já estouramos um pouquinho o nosso tempo, é uma atividade prática. Prepare um dia, parte de um dia para um jejum e oração. Um dia, na verdade, um dia ou parte de um dia para jejum e oração. Pelo nosso tempo aqui, eu não coloquei as várias formas que você poderia fazer, mas você pode pegar uma manhã, você pode pegar de 6 da tarde ou da noite, né, até as 6 da manhã do dia seguinte. Então, você passou um tempo dormindo, isso já vai ser mais fácil para você. Então, às 18 horas, você fez a sua última refeição, passou o período da noite focado em oração, em estudo, dormiu, o dia seguinte acordou às 6 da manhã, teve um tempo de oração diante de Deus, voltou a dormir, se for o caso, ou segue para as suas atividades. Você vai tirar um dia inteiro, se for o caso, seja, começa o seu dia, tem um tempo de oração, avise, sim, antecipadamente as pessoas que precisam ser notificadas. Se prepare, para você só não ficar com fome, né? Se prepare, o que você vai orar, por quem você vai orar, por quais motivos, o que você vai estudar, que livro você vai ler, quais livros, cartas da Bíblia você vai ler, que versículos você vai memorizar, que músicas você vai ouvir, que sermão você vai ouvir, que aula da escola bíblica. Olha quanta coisa tem, gente. E aqui eu não estou sendo exaustivo. E, por fim, termine esse período refletindo em uma forma de você abençoar alguém como consequência de tudo que você tem orado, lido, estudado. Os slides, gente, todos os slides do nosso curso, eles se encontram nesse link, direto no site da nossa igreja. O dessa aula eu vou enviar hoje, os das aulas passadas já se encontram lá, então se você quiser esses slides, podem tirar um print screen aí, ou acessar direto lá pelo site da nossa igreja, ok? Eu vou orar com vocês e vou encerrar aqui a gravação, pelo tempo que estourou. Em seguida, eu deixo aberto para quem tiver alguma pergunta ou colocação, tá bem? Vamos orar? Pai, nós somos gratos a Ti, por Sua graça e misericórdia, pelo tempo que podemos ter aqui, pela Sua direção e edificação. Te louvamos, somos gratos, em nome de Jesus. Amém.